Fala gente, tudo bem? Finalmente chegamos ao último vídeo da série As Obras da Carne. No vídeo de hoje vamos falar de duas obras da carne intimamente ligadas. É por isso que nós fizemos um único vídeo para duas obras da carne. Vamos falar sobre bebedices e também glutonaria. Fica comigo até o final desse vídeo que o que nós temos para falar hoje é muito legal e tenho certeza que vai edificar a sua vida. Vamos falar hoje sobre bebedices e glutonaria, duas obras da carne intimamente ligadas dentro do contexto greco-romano. É interessante lembrar que as obras da carne elas têm pelo menos três classificações, três divisões. A primeira obra da carne são obras diretamente contra Deus, como por exemplo a idolatria, a prostituição também. As outras obras da carne dizem respeito a obras no que concerne ao relacionamento com os seres humanos. Aí nós temos inveja, nós temos as dissensões, nós temos as iras, inimizades, porfia e por fim nós temos obras da carne referentes ao excesso e ao vício, ao descontrole, que são bebedices e glutonaria. No primeiro momento vamos falar sobre bebedices e depois vamos falar sobre glutonaria. A palavra usada por Paulo para descrever bebedice é met, no grego. Essa palavra significa descontrole físico e mental provocado pelo consumo de bebida alcoólica. Então, nitidamente, Paulo está atacando a embriaguez. E aqui surge a primeira pergunta: por que a Bíblia condena desde sempre a embriaguez? Para responder essa pergunta, eu tenho 4 respostas bíblicas para você que de repente se questiona, mas por que Deus se importa em alguém encher a cara? Por que é pecado se embriagar? Em primeiro lugar, é pecado se embriagar porque esta não é uma necessidade biológica. O corpo humano tem algumas necessidades biológicas, como por exemplo dormir, comer, tomar água, são necessidades básicas. Se você não cumprir com essa necessidade, logicamente que em curto prazo você irá morrer. Já a bebida alcoólica não é uma necessidade biológica. Você não sobrevive sem água, você não sobrevive por muito tempo sem comer, mas você sobrevive sem bebida alcoólica. Isso quer dizer que se embriagar não é uma necessidade biológica. E em segundo lugar, se embriagar é pecado porque atenta contra a nossa sanidade mental. Deus não criou o ser humano para viver fora de si. Deus criou o ser humano para encarar a realidade. E quando a pessoa enche a cara, sabe qual é a mensagem que essa pessoa está passando para Deus? Ela está passando a seguinte mensagem: Deus, viver são não é uma coisa boa, então eu vou encher a cara para substituir ou para completar aquilo que o Senhor deixou de fazer. Viu como isso é muito grave? E em terceiro lugar, é pecado porque gera descontrole físico, emocional, descontrole mental, descontrole social também, consequentemente. Isso explica por que em São Paulo, só em 2021, 42%, até agora, 42% dos acidentes de trânsito e das mortes de trânsito são causados por bebida alcoólica. Porque exatamente ela pode levar a pessoa ao descontrole. Eu não estou aqui afirmando que todo mundo que bebe fica descontrolado, sai batendo todo mundo não. Mas a probabilidade disso acontecer com quem está embriagado é muito maior. Quando a pessoa está embriagada, ela tem uma coragem que ela não tem se ela estivesse sã, ela também tem uma habilidade para se comunicar que ela não tem quando ela está sã. Então é um descontrole mental, emocional e a longo prazo ou consequentemente é um descontrole social, porque nós vemos os problemas que isso tem causado. O alcoolismo tem causado, a dependência química tem causado para a sociedade, para as famílias, e por esse terceiro motivo é pecado. E em quarto e último lugar, por que se embriagar é pecado? É pecado porque pode conduzir ao vício. Isto fala de aprisionamento. Isso fala de limitação de liberdade. Em Gálatas 5, versículo 1, a palavra de Deus diz que nós fomos chamados para a liberdade. É pecado também, em uma segunda instância, porque tira o seu poder de decisão. Em Gênesis capítulo 1, versículo 28, quando Deus criou Adão e Eva, disse a eles: dominem a terra, dominem as aves do céu, dominem os peixes, dominem a terra inteira. E quando a pessoa se torna viciado em qualquer tipo de substância, aquela pessoa se torna não mais um dominador, mas se torna um dominado. E esses 4 argumentos, respondendo por que é pecado a embriaguez, também se aplica ao vício, ao consumo de qualquer outra substância ilícita, ao consumo de ervas ou qualquer outra substância que gere dependência física e principalmente dependência química. Agora, a Bíblia tem casos famosos, especificamente do Antigo Testamento,
Testamento de pessoas que envolveram-se com a embriaguez e que trouxeram problemas enormes para a vida delas. É importante lembrar que o consumo de bebida alcoólica está presente desde o início da humanidade. Vamos lembrar, por exemplo, de Noé, que após o dilúvio, após ter aportado ou desembarcado, ele planta uma vinha, ou seja, uma plantação de uva, e ali ele consome bastante vinho, perde completamente o senso de vergonha e fica completamente nu. Por que não lembrar, por exemplo, no mesmo livro de Gênesis, do caso de Ló, as filhas dele encheram a cara dele de vinho e acabaram cometendo incesto. Mas proibição na Bíblia é o que não falta contra a embriaguez. Tem um texto que eu considero assim, o mais importante sobre isso no Antigo Testamento, proibindo a embriaguez, é o de Salomão, Provérbios 23. Eu vou ler o texto inteiro, 23, versículo 29 em diante. Salomão disse: para quem são os ais? Para quem são os pesares? Para quem as pelejas? Para quem as queixas? Para quem as feridas sem causa? E para quem os olhos vermelhos? Ele responde: para os que se demoram perto do vinho, para os que andam buscando bebida misturada. Aí ele diz no versículo seguinte: não olhes para o vinho, quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e se escoa suavemente. No seu fim, morderá como a cobra e como o basilisco picará. Os teus olhos olharão para as mulheres estranhas e o teu coração falará perversidades. E serás como que dorme no meio do mar e como que dorme no topo do mastro. E dirás: espancaram-me e não me doeu, bateram-me e não o senti. Quando virei a despertar, ainda tornarei a buscá-la outra vez. Essa aqui é uma das proibições mais assim explicadas sobre o porquê não se deve se embriagar. E quando nós chegamos no Novo Testamento, nós vemos que Jesus, o apóstolo Paulo e o apóstolo Pedro também falaram abertamente contra a embriaguez. Em Mateus 24, Jesus conta a parábola dos dois servos. O servo mau, enquanto o Senhor estava ausente, além de espancar os outros trabalhadores, ele também encheu a cara e se embriagou. Agora, o apóstolo Paulo é aquele que faz a proibição mais taxativa, mais dura contra a embriaguez. Em 1 Coríntios capítulo 6, versículos 9 ao 11, Paulo faz uma lista de pessoas que não vão entrar no reino dos céus. E entre essas pessoas estão ladrões, efeminados, adúlteros, e nessa lista estão os embriagados. Ou seja, Paulo compara o pecado da embriaguez ao mesmo nível do pecado do roubo ou do pecado da prostituição, por exemplo. E para finalizar essa parte sobre bebedice e embriaguez, eu vou citar Efésios 5,18. Paulo disse: não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Em outras palavras, no português bem brasileiro, Paulo diria: não encham a cara de cachaça, mas encham-se do Espírito Santo. E agora que falamos sobre bebedices, vamos falar de glutonaria. Conforme eu disse no início, glutonaria e embriaguez são coisas intimamente ligadas dentro do contexto greco-romano. A palavra que Paulo usa e que foi traduzida por glutonaria em português é comos. Comos não significa glutonaria apenas. A tradução da Almeida Revista Corrigida ela é imprecisa. O significado original é festa regada a muita bebida, a comida extravagante envolvendo sexo, imoralidade e coisas parecidas. Tanto é que outras versões de Bíblia, como as versões católicas e muitas outras versões evangélicas, ao invés de traduzir por glutonaria, traduzem por orgia ou traduzem por farras, que são duas expressões que melhor caem no nosso contexto brasileiro, orgia e farra. Isso porque no contexto bíblico a glutonaria envolvia comer demais, beber demais, apetite sexual desenfreado e muitas outras imoralidades. Para entender melhor por que Paulo proíbe isso, a gente precisa voltar ao contexto histórico. Conta-se que no mundo greco-romano, as pessoas em determinados momentos faziam festas que viravam à noite. Quando davam à meia-noite, essas pessoas já todas bêbadas, comiam demais para não dar mais conta, elas saíam com uma tocha no meio da rua, cantando, batendo tambores e cantando ao deus Baco, que no contexto greco-romano, Baco é o deus do vinho. E elas viravam à noite fazendo procissão para o deus Baco. Então, quando você vir essa palavra glutonaria, não lembre-se apenas que Paulo está se referindo a comer demais. Ele se refere a orgias, a farras, a bebedeiras envolvendo festa, sexo, algo muito parecido com o nosso carnaval brasileiro. E é interessante observar que o conceito de glutonaria não é comer muito, porque tem pessoas que comem muito e tem pessoas que comem pouco, pessoas saudáveis, pessoas que comem muito e não se sentem empachadas, não se sentem forçadas, não.
Glutonaria é comer além da necessidade do corpo. Glutonaria é comer além do que o corpo aguenta. Então, se você de repente vir alguém que come bastante, tome cuidado para não taxá-lo de glutão logo de início, porque ele pode comer muito, mas aquela é a capacidade que o corpo dele exige. Por exemplo, quem trabalha na construção civil precisa de muita caloria para poder aguentar o pique do dia a dia. Já quem trabalha num serviço bem mais leve não come muito. Então, glutão não é quem come muito. Glutão é aquele que come além do que o corpo pode suportar, além da necessidade do próprio organismo. E assim como eu respondi sobre embriaguez, eu vou responder sobre glutonaria. Você de repente se pergunta, mas por que Deus se importa em alguém comer exageradamente? Não tem nada a ver. Aliás, abrindo um parêntese aqui, glutonaria é uma das obras da carne mais rebaixadas, que as pessoas não dão importância. Normalmente nós condenamos quem se embriaga, mas nós não condenamos quem come exageradamente, nós não condenamos o glutão. Por que é pecado? Se a gente for ver no contexto bíblico geral, do Antigo ao Novo Testamento, a glutonaria estava associada ao estrago de alimentos também, ou a falta de solidariedade com quem não tinha o que comer. Enquanto o glutão come para não dar mais conta, tem alguém do lado que não tem nada para comer. Esse é um dos principais motivos pelos quais a glutonaria é pecado. Há também o argumento de que o nosso corpo é templo do Espírito Santo e que nós não podemos destruir o templo do Espírito Santo. Esse, inclusive, é um argumento do apóstolo Paulo. Agora, a glutonaria, além de trazer problemas espirituais, porque é um pecado, ela também traz problemas sociais de convivência. O glutão, por exemplo, se ele está numa fila para receber alimento, se ele não se controlar, como de fato ele não se controla, ele quer passar na frente dos outros, ele quer servir o prato dele primeiro do que todo mundo, não está nem aí para quem vem depois dele. Ele, por exemplo, não espera a comida aprontar porque ele já quer comer. Ele come escondido das pessoas porque ele sabe que aquilo é vergonhoso, as pessoas vão comentar. Ele não gosta de dividir o seu prato com ninguém porque ele acha que tem pouca comida. Ele come tanto porque quando ele vê muita comida ele fica com pena de ver tudo aquilo ali e não poder comer tudo. Viu como é grave? Há também casos específicos de pessoas que têm transtorno de ansiedade, que aqui eu já não vou taxar dizer que é pecado, porque nós sabemos que o transtorno de ansiedade é uma doença. E há pessoas que têm determinadas faltas existenciais e desenvolvem o transtorno de ansiedade e descontam tudo na comida. Essa é uma outra parte que eu deixo para os profissionais da área. Agora, a glutonaria, assim como a embriaguez, tem proibições do Antigo ao Novo Testamento. Claro que é uma proporção menor. A embriaguez tem mais proibições e a glutonaria tem menos proibições. Isso talvez explique por que muitas pessoas consideram a glutonaria um pecado menor em relação aos outros. E não é. Desde a antiga lei, Deus já tinha preocupação em relação a isso. Em Deuteronômio 21, versículo 20, quando um filho rebelde não queria obedecer os pais e mães, os anciãos da cidade levavam ele para a praça da cidade e os pais diziam o seguinte: este nosso filho é rebelde e contumaz, não dá ouvidos à nossa voz, é um comilão e beberrão. Perceba que a embriaguez e a glutonaria estão ligados aí. Há outro texto também interessante, que é o de Provérbios 23:31. O texto diz o seguinte: porque o beberrão e o comilão cairão em pobreza. Novamente, bebida e comida, glutonaria e embriaguez estão intimamente ligados. Aí quando nós chegamos em Mateus 11:19, nós percebemos que Jesus é acusado pelos fariseus de comilão e beberrão. Mais uma vez, glutonaria e embriaguez ligados. Conforme você percebe, na Bíblia inteira, essas duas obras da carne estavam intimamente ligadas. Por fim, conforme você percebeu, a glutonaria não se refere na Bíblia apenas a comer exageradamente, mas envolve todo um contexto de farra, de orgia, de bebedeira, de prostituição, tudo misturado de maneira exagerada. Se a gente for contextualizar com isso, nós vemos que o carnaval no Brasil é um exemplo perfeito disso. As paradas LGBT também é a mesma coisa. Agora, trazendo uma realidade bem mais light, mas não menos pecaminosa. As músicas de sucesso hoje em dia
todas falam de bebida e todas falam de orgia. Perceba, os grandes hits do momento sempre envolvem sexo, traição, bebedeira, luxo exagerado com veículo, tudo isso contido na letra das canções. São músicas que exaltam pecados, são músicas que exaltam obras da carne. Esse foi o último vídeo da série As Obras da Carne. Foram 17 vídeos abordando essa temática que eu tenho certeza edificou a sua vida, porque edificou a minha vida também. Eu falo de edificação espiritual. Que Deus abençoe a você. No outro ano nós teremos um conteúdo completamente novo aqui no canal, e você que já nos acompanha, já chegamos a 31 mil inscritos, você que nos acompanha, eu quero te convidar para embarcar nessa nova aventura, nesse novo estilo de conteúdo que vamos lançar em 2021. Me siga no Instagram, que estamos lá todos os dias, e desde já desejo a vocês um excelente 2022 e feliz ano novo, com saúde, com paz, com segurança, com muita fé, a você que me acompanhou durante esse ano de 2021 inteiro. Deus abençoe e até breve em 2022.